caso de uma menina de 6 anos e meio que tem uma mordida cruzada posterior unilateral funcional do lado esquerdo e iniciou a dentição do dente permanente. Então, vocês me perguntam muitas vezes, mas e se já tem uma dentição mista, você pode poner a pista? Sim, você pode, mas nós só vamos poner a pista no lado da dentição decídua. Então, centralizamos para estudar como vamos poner a pista. Ela tem uma primeiro molar permanente erupcionando, que se eu consigo lograr centralizar essa mandíbula, e que esse dente se quede com o espaço entre ele e o inferior, então eu já posso manejar somente com pista. Porque se isso não passa, não vamos conseguir descruçar esse dente, vamos ter que usar algum outro recurso de poner um aparato que tenha na resíger, na moela em S, por exemplo. Então, aqui o câmbio de postura, onde vamos poner a pista direta. Aqui, logo no primeiro dia que pusemos a pista direta, mira como você conseguiu com que o primeiro molar permanente tivesse uma oportunidade de solamente com a pista já se arreglar e se ir bem com a peça inferior. Aqui é o outro lado, centralizado. E aqui, uma semana depois da colocação da pista, mira, está começando a tocar a cúspide do superior, pelo lado de fora da cúspide inferior distal, do molar. E aqui temos 2 meses e 2 semanas depois de poner na pista, e aí empieza a erupção dos incisivos superiores. Estamos no estado de normal oclusão, e o primeiro molar permanente está se ocluindo bem. Então, cambiamos tudo, cambiamos a posição da mandíbula, a posição da língua, os dentes estão tendo um toque fisiológico muito melhor para o seu desenvolvimento. Bom, aqui então, já é o caso 2 do capítulo 5 do livro, e esse livro foi traduzido para o espanhol. E no espanhol, ele tem uma capa branca. Então, procurem comprar, por lo menos a parte minha, que os esquemas não saíram bem do dibujo da língua. Não esse de traçado saiu bem. Mas aqueles que fizeram esquema de como se põe a pista, que dentro não saíram bem, porque não me deram para ser a revisão necessária, e eu confiei que está tudo bem, e quando saiu o livro, eu vi que tinha erros nos esquemas de inclinação de pista. Pero a parte de traçado cefalométrico está ok. Então, esta linha de 5 anos e 7 meses, ela já tinha uma tendência a médio-oclusão e mordida aberta. Mira como sua língua é barra, como a ponta de sua língua está na cervical de los incisivos inferiores, como ela é barra nessa região. Mira o triangular, no R de Broulan, o formato, a curva do coelho, e depois de ponida a pista direta, poucos dias depois, aqui seriam as pistas diretas, mira como se cambiou todo, como a ponta da língua subiu, como se cambiou o formato da língua, e como ela se comporta em relação às estruturas da boca, e como também se modificou o triângulo ioideu. Depois eu vou mostrar um pouco o que aconteceu com a língua. Então, nesse caso, só revisando que ela tem que ser paralela no sentido sagital e com essa inclinação no sentido transversal. Era uma mordida cruzada solamente do lado esquerdo. Esta linha, ela tinha o hábito de chupar o dedo e deixou de hacer lá quando tinha uns 11, 12 anos. Doctora Regina, bueno, entonces, ¿cómo funciona la pista? Doctora Regina, ya Oi. te quedan 10 minutos. 10 minutos? Nossa, eu vou tratar de correr, tá? Então, a inclinação dela, a pista tem essa inclinação, que, então, toda vez que que ela vai mastigar, vai tocar acá e escorrer para o lado de lá.
tá? Acontecer isso aqui na mastigação e a mandíbula vai cambiando para o lado que não era cruzado. Com o tempo se quedará bem com de ambos os lados. Bueno, entonces, ela tinha esta mordida aberta anterior e cruzada. Apesar de ela continuar chupando seu dedo, aqui, como foi feita com as matrizes, ela não cruzou novamente. Depois de 7 anos, que lá vi só depois, porque sumiu, depois volveu, ela tinha parado de chupar no dedão, e mira que os dentes erupcionaram sem cruzar-se, e centralizou um pouco a sua linha mediana. Então, somente com a pista direta, já cambiou bastante a boca. E acá vamos observar a diferença que houve do formato da língua, lo R da língua, la raiz da língua, o plano del ocioide, que está acá, mira, o plano mandibular que está nessa direção, e como está o plano oclusal, o plano mandibular e o plano dioide, que faz de uma forma bem diferente do que está acá, que era um ângulo maior, se quedou um ângulo menor. No R da língua, teve uma mudança de posição, era mais baixo, se foi mais lá para arriba, e teve a ponta da língua, como a língua subiu, simplesmente porque nós cambiamos a postura da mandíbula. O cuello também, que tinha uma curvatura, se retificou, e que é um momento que depois ele vai se arreglando conforme vai se mastigando. Então, os tecidos blandos se arreglaram com a presença da língua. E aqui nessas tabelas, então, vai mostrando as modificações que ocorreram da posição da língua. E aqui no final tem as modificações ocorridas. A língua girou no sentido horário, alterou sua forma e posição. Os 2 terços anteriores da língua subiram. A punta foi para trás e para arriba, e a raiz alterou o tamanho de forma. Eu sei que não dá tempo de passar por tudo isso, mas mire que houve uma alteração na rotação da língua. Então, solamente com a presença da língua, da pista. Este outro caso, o ninho tem uma língua que é barra, bem esparramada na parte de abaixo, cruzada deste lado esquerdo, e somente com a pista direta deste lado, já centralizou, aumenta um pouco o espaço da língua, ela se projeta, tal, pero ela começa a se modificar. Depois de um tempo, lado que ficou com o espaço interoclusal cerrou, um pequeno desvio para aquele lado ainda, tem uma língua que é muito barra também, e manejamos essa língua barra agregando um SN2 com o seu arco dorsal entrelaçado para que a língua se adelgace e suba sua punta, para que se desenrole mais a parte superior, a maxila. Então, aqui, nessa fase, e depois aqui, já sendo a troca de luz, perdão, creio que, é só um minutinho. É isso mesmo. Antes e depois. Trocando esses dentes anteriores. E acá, lá os dentes já mais com contato de DA, e ainda em tratamento. Aí é que eu volvi, eu me perdi porque agora a troca dos dentes posteriores, não? E o que ocorreu com a língua. Mira que teve uma modificação tanto de raiz como de mandíbula, de inclinação de ocioide, no câmbio de postura do coelho e o R da língua, como modificou sua forma.
Então, o espaço da orofaringe aumentou um pouco, encontrando-se ainda muito pouco abaixo da norma. Ele tinha um problema de espaço da orofaringe, projetando um pouquinho a língua para a anterior. A língua girou no sentido horário e alterou sua posição na forma. Então, a língua foi mais para arriba, que era uma língua que estava mais baixa, ela se alterou para arriba. E nós miramos, através desse traçado, como ficou o formato, vamos comparando como está na ponta da língua com os incisivos, com a parte anterior da maxila, com palato duro, com palato blando, o espaço aéreo como está, e dessa maneira vamos mirando o câmbio que houve. E quanto mais câmbio houver através por causa do tratamento, mais tempo de contenção nós outros vamos ter que manter. Aqui uma mordida cruzada bilateral, uma dentição mista, como era a língua ao princípio. A mordida cruzada bilateral, nós vamos pôr resina composta bilateralmente, com esta inclinação de ambos os lados, de tal maneira que a língua, que é muito barra cá, suba e estimule na parte superior da maxila, no sentido transversal, e muitas vezes temos que usar um aparato que tem um tornilho para ajudar, e se o perímetro é bueno, solamente com a pista é possível de se corrigir. Então, pondo a pista nas 4 emercadas com essa inclinação, toda vez que abrir e encerrar na boca, vai dar uma componente levando essa maxila para se desenvolver transversalmente. E a língua, que se quedava barra, fazendo um esforço de desenvolvimento transversal, vai inverter essas fletas, essas setas, e não permitir que se continue alargando demasiadamente a mandíbula. Depois de colocamos a pista, tivemos uma modificação que já vamos ver. Então, a pista colocada em las 4 emercadas, mira, e depois agregamos com o aparato para não permitir que essa mandíbula venha para adelante. E com um tornilho para desenrolo transversal. Então, aqui é um tempo depois, e está com o SN1 com tacom, abrindo o tornilho solamente do superior, então, toquei aqui, tornilho do superior, para desenrolo transversal, e mantendo lá o tamanho do inferior. Então, mira que o plano cruzado, o plano mandibular, o ocioide, houve também uma alteração, que estava mais, ela teve um giro nesse sentido, e a língua que era muito mais horizontalizada, ela se quedou um pouco mais inclinada para arriba. E aqui, então, vocês têm que olhar com cuidado cada uma dessas informações para entender o que aconteceu. Então, vamos pegar aqui um pouco. Por exemplo, quando estava sem pista, a superfície do dorso anterior, ela tinha 13 milímetros de distância. Com a pista, aumentou esse espaço. O que significa? Que aumentou esse espaço, que é daqui até aqui, então significa que a língua barrou nessa parte. Na superfície do dorso médio, ela tinha 17 milímetros, então era barra. Quando pôs a pista, diminuiu. Então, significa que a língua, nesse ponto, subiu. Então, desceu na frente e subiu. E essas flechas, então, vão nos explicando isso. Resumo da coisa é que a língua girou no sentido horário, ela girou, mira com R de Broulan, que está mais inclinada para arriba, a língua girou no sentido horário, alterou sua forma, a ponta foi para trás e subiu ligeiramente. O terço anterior barrou, o terço médio subiu, e o terço posterior ficou junto ao palato mole, não se alterou.
e a raiz dela teve uma alteração de forma e tamanho, que é essa aqui. Uma alteração de forma e tamanho. Um outro cacito rápido, de mordida cruzada, bilateral, cruzada desse lado, do outro lado, com a pista direta nas 4 arcadas, centralizando. Mira como isso permite que haja movimentos de lateralidade, protusão, elas devem se tocar como um todo, e a mastigação se processando dessa maneira, a maxila vai receber os toques para fora, para fora, para fora, e a maxila vai se alargar, e a mandíbula vai se quedar contida por esse contato, e a língua vai subir. Uma mesioclusão, nesse caso está em livro, mira, quando mira a boca do ninho, parece que é uma mordida cruzada que não tem problema, não há mal nenhum. Pero lá, olha, mira a teleradiografia, a posição da língua, a ponta da língua está na cervical dos incisivos inferiores, na distância e posição do ocioide, como está. A cruzadita que há, é aqui. Então, se é uma mesioclusão com tendência a mordida aberta, no caso mais difícil que temos, não? Para corrigir. Mira, com a colocação da resina nos incisivos superiores, mira que passou. Cambiou totalmente o formato da língua. É bem grande. Então, o Nil tinha 4 anos e 4 meses, mira, uma cruzadita cervical, parece que é uma cruzadita tranquila, né? Classe 1, ok? Pero não, quando mira a radiografia, mira que é muito importante. É forte. Então, o que hacemos? Então, aqui é o plano de Camper, é o plano cruzado. Numa mordida cruzada anterior, na mesioclusão, a mínima dimensão vertical está na parte adelante. E o plano cruzado está assim, é mínima dimensão. Então, o que hacemos? Barramos a mandíbula, levamos um pouquinho para trás, de tal maneira que esta punta do incisivo inferior toque no incisivo superior, que vai ter na resina para não deixar que a mandíbula vá para adelante. Então, é isso. Vamos pôr na pista, na parte anterior. Então, a mandíbula, barrou foi um pouquinho para trás, e hicimos um novo plano cruzar, que tem a mesma distância que a parte posterior. Mira. Então, equiparamos o tamanho da parte posterior com a anterior, através da correção da pista, da colocação da pista. E aí, então, damos um plano cruzar, que seja paralelo ao plano de Camper. No modelo gnatostato na mesioclusão, nós temos esse dibujo, esse formato. É o plano de Camper, é o plano cruzar que tem a mínima acá e a máxima acá. Quando hacemos o câmbio de postura, colocando a mandíbula um pouco para baixo e para trás, esses incisivos com resina composta, na mesma altura que o molar, último molar posterior, último molar, né, superior e inferior, e aí, então, nós vamos ter, equiparando essas alturas, vamos ter a correção. Então, aqui, colocação da resina composta, um pouquinho no canino, nos incisivos, mira que temos uma certa retroinclinação nesses incisivos inferiores. Depois de um tempo, a mandíbula está caminhando um pouco para adelante, e esse momento é um momento muito importante, porque é uma mesioclusão esquelética com tendência a mordida aberta, e isso é importante fazermos o diagnóstico antes, através do traçado de Biller, que eu uso, para pegar não as medidas lineares, mas as medidas angulares, para que eu pueda saber o que vai se passar naquela malocução, e saber o que me espera para adelante, para que eu já me quede prevenida. Então, nesse momento, eu tenho que mirar muito, porque essa mandíbula, na hora que esses incisivos esfoliar, essa mandíbula pode avançar para adelante. Então, nesse momento, eu posso pôr um SN3 com um arco de Eschler para manter essa mandíbula nessa posição e estimular através de molas frontais os incisivos superiores. Olha a mudança que houve no formato desta língua, solamente com a pista direta. Bem fantástico, né? A tranquilidade com que a língua pôde se colocar.
Aí tem que cada pedaço mirar lá a flecha e entender o que se passou com essa língua. Então, aqui, resumindo, a língua girou no sentido horário, alterou forma e posição, a punta subiu e foi para trás, o terço anterior subiu, o terço médio desceu e a raiz alterou forma e tamanho. O ocióide girou no sentido, o ocióide a cada girou no sentido horário, horário e subiu. O triângulo iode passou a ser negativo, que é traçado uma parte do traçado do rocambado. E a passagem de ar da nasofaringe também alterou, e, permitam, na medição da passagem de ar, na orofaringe observou-se a diminuição e normalização do espaço, demonstrando que a língua estava posicionando muito anteriormente, estimulando o desarrollo sagital da mandíbula, o que não era interessante para uma tendência esquelética mais oclusão e morena aberta. Então, a simples colocação da pista direto já teve um grande câmbio.